A gente vai falar do Vasco agora porque vazou camisa nova do Gigante na Colina. Eu quero saber já a opinião do Pedrosa. Essa camisa aí nova, Pedrosa, conta pra gente. Nem chega a ser um vazamento. Não chega a ser. Foi uma estratégia, né? Uma estratégia do marketing do Vasco, claramente. Tanto é que esse cantor aí que tá com a camisa é o Lucas Carlos, um cantor de rap muito conhecido. E o De La Cruz, que é outro cantor de rap também vascaíno, fez um show com essa camisa. Então foi uma estratégia, essa é a última camisa da capa. Lembrando que o Vasco da Gama vai para o ano que vem com a Nike, que é um desejo do torcedor do Vasco há muito tempo. Mas claro que a capa sempre teve muito carinho e fez grandes camisas com a do Vasco da Gama. Essa aí não poderia ser diferente, está muito bonita também. Detalhe ali para a marca, né, um 898, que é o ano de criação do Vasco da Gama, que também está bordado ali na camisa. Muito bonito. Bacana mesmo. 1898, a fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha só, do técnico Fernando Diniz nesse primeiro momento. Hoje o Vasco tem esses jogadores aí no seu elenco profissional. Logicamente que há jogadores da base que de vez em quando treinam também no time de cima e que podem ser aproveitados. Eu coloquei aqui os jogadores que hoje estão com mais, vamos dizer assim, possibilidade de jogar se a partida acontecesse, por exemplo, semana que vem. São esses atletas aqui. O Vasco tem como goleiros Léo Jardim, Daniel Fusato, o Pablo e o Felipe Gabriel. Nas laterais, direita, Paulo Henrique, Puma e Paulinho, Paulo Ricardo do Sub-20. Para a esquerda, Lucas Piton, Vitor Luiz e eu coloquei o Leandrinho com um asterisco, porque o Leandrinho tem contrato com o time árabe até o final desse mês de junho. Então, em princípio, ele está de férias, só se representa ao final desse contrato. Ainda não foi rescindido o contrato lá. Como ele não tem mais jogos lá até o final do mês, foi liberado para ter férias até o final do mês. Então, hoje, por exemplo, o Leandrinho não estará lá junto com o elenco profissional do Vasco no CT Moacir Barbosa, mas tem contrato com o Vasco. Então, eu coloquei ali, coloquei até inclusive o asterisco, porque ao final desse mês ele se reapresenta lá no Vasco, e aí o Vasco vai decidir o que fará, se vai negociá-lo, se vai reintegrá-lo, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. A questão dos zagueiros, hoje o Vasco tem João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo e Lincoln. Para a volância, o Vasco tem Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, Esforza e Matheus Carvalho. Os meias, Coutinho, Estrela e Alex Teixeira. Eu poderia até colocar ali também o Lucas Zucarello, mas é um jogador que, em princípio, está mais na base do que no profissional. Nos atacantes, Verrete, Nuno Moreira, Rayan, Jean Davi, Garré, Lloyd, Adson, David e GB. E já já a gente vai trazer uma informação importante sobre o atacante GB. Então esse é o elenco profissional do Vasco à disposição do técnico Fernando Diniz para a rapaziada que está ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. E aí eu te pergunto, você que está aí do outro lado, mais de 700 aparelhos conectados com a gente aqui, que é uma pergunta importante para a gente também trocar uma ideia e bater um papo sobre esse Vasco até agora, 2025. O Vasco que fez o primeiro semestre de razoável, para não dizer muita coisa, muitas mudanças, 3 treinadores. O Vasco, por exemplo, tem 12 vitórias e 13 derrotas nesse 35 jogos que o Vasco fez nesse primeiro semestre. Esse é o elenco. Precisa de reforços? Claro que sim. E a gente também vai falar sobre isso nesse Bom Dia Gigante, mas é só para você ter uma ideia do elenco do Vasco hoje que o técnico Fernando Diniz tem à sua disposição. Eu vou colocar também agora aqui na tela a programação de treinos dessa semana do profissional do Vasco. Segunda-feira, hoje, reapresentação à tarde lá no CT Moacir Barbosa, ou seja, os jogadores vão chegar à tarde, aí as redes sociais do próprio Vasco vai divulgar as imagens com um videozinho do treinamento de hoje, a reapresentação, provavelmente só aquele recovery, que é mais aquela questão mesmo de preparação física, para saber se todo mundo está tudo bem, passagem também pela questão médica, para ver como é que se reapresenta todos os jogadores. Claro que todos eles tiveram uma cartilha de procedimento e de treinos no particular, mas com certeza tem essa reavaliação de todos os jogadores no treinamento de hoje. Aí tem treino terça, todos pela manhã, tá? Terça, quarta, quinta e sexta e sábado, todos os treinos pela manhã. E no domingo, como eu disse, tem essa questão do recovery, né? Que é mais uma espécie de
planejamento na questão de nutricional, preparação física, departamento médico. Então essa é a programação divulgada pelo Vasco agora há pouco nas suas redes sociais e também lá no site vasco.com.br. Está aí a programação do Vasco dessa semana. E como eu disse, a gente está trazendo aqui detalhes importantes para você ligado, para falar um pouquinho sobre a questão do Leandrinho. Já trouxe aqui os detalhes. O Leandrinho, ele tem contrato com o time árabe até o final desse mês de junho. Ele foi emprestado ao Vasco até o final do dia 30. E aí ele acaba passando por um processo de férias até o final desse mês e ao início do mês de julho, ele em princípio se reapresenta ao Vasco, porque tem contrato com o Vasco. Só que o Vasco já vem recebendo algumas sondagens até na questão de venda desse atleta. O próprio clube lá demonstrou interesse, mas até agora não fez uma proposta efetiva de compra, porque ele foi emprestado sem a obrigação de compra, só tem a prioridade. Eles têm a prioridade de comprar, mas não o valor certo, não a questão do valor para poder fazer a compra desse atleta, dos direitos do atleta. Então o Vasco espera receber uma proposta pelo Leandrinho, mas ao mesmo tempo é um jogador que o técnico Fernando Diniz não conhece, não trabalhou com ele ainda. Então pode ser que a partir do final desse mês, quando ele voltar de férias, o Vasco tenha a possibilidade de reintegrá-lo no elenco, caso não aconteça nenhum tipo de negociação. Essa é a situação do Leandrinho, que não se reapresentará hoje junto com o elenco do Vasco, como eu disse, está de férias até o final do mês. Outra situação é de dois atletas que vêm treinando, inclusive durante as férias dos outros atletas, eles continuaram treinando até para se reabilitar. Esse é o atacante David, que fez uma cirurgia no ano passado, após um jogo contra o Cruzeiro, teve a famosa LCA, uma pena, porque era um jogador importante do Vasco no ano passado, vice-artilheiro do Vasco naquela ocasião, e acabou se machucando do jogo contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais. E aí a expectativa é que por conta desses treinamentos que ele realizou durante as férias dos jogadores, ele vai se reapresentar hoje, mas não sei se vai ter ainda condições de estar no campo junto com os demais jogadores, treinando por uma eventual partida, por exemplo, tem a questão de amistosos, jogos treinos. Eu acho que a situação do David ainda não é nesse primeiro momento. É um jogador que talvez o Vasco comece a contar a partir de agosto. Final de junho, julho, agosto, ele deve ser mais bem aproveitado, já ter mais possibilidade de ter, inclusive, ter chances na volta ao treino. A situação também do Estrela, né? A mesma situação. Acabou passando por um procedimento, o Vasco vem trabalhando com o atleta. A gente até pede, isso a gente até já vem conversando, principalmente com o pessoal ligado ao Vasco, para que tenha um parecer mais, vamos dizer assim, mais assertivo desses atletas, mais comunicativo com o torcedor. O torcedor quer entender qual o processo que está acontecendo com esses atletas, o que está acontecendo real, por que eles não voltaram ainda. A gente vê em outros clubes atletas já voltando. A questão do David talvez esteja na programação mesmo, porque fez uma cirurgia no passado. Normalmente vai de 9 a 8 meses, até 10 meses, um jogador voltar a jogar depois de um procedimento como esse. Mas o Estrela, que acabou nem cirurgia sendo feito, por que está demorando tanto? O que aconteceu com esse atleta? Então, assim, a gente também precisa de saber informações para a gente poder divulgar aqui para a rapaziada ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Agradecer a mais de 1.000 aparelhos conectados com a gente e a gente está dizendo aqui os detalhes que a gente busca e a gente tem informação. Provavelmente a mesma situação do David aconteça com o Estrela, talvez só a partir do mês que vem, julho, o Estrela possa ter possibilidade de voltar a treinar junto com os demais jogadores e até ser opção para o técnico Fernando Diniz. Assim, a gente espera e assim a gente vai informando para a galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Mandar um abraço para o Givaldo Cruz. O Vasco só olha para a base quando é para vender. Temos uma base forte, mas poucos utilizados. Valeu, Givaldo, tamo junto. O Cristiano pedindo like da rapaziada. O Ângelo Renan Marinho. Bom dia, Emerson. Ouviu alguma coisa sobre Pumita ser trocado por Cuejá? Não ouvi não, meu parceiro. Não tem essa informação, não. A Daniele Fernandes pedindo like da rapaziada. Bacana demais a participação de todos vocês aqui através do chat. E a gente agradece demais e vai trocando uma ideia e pede para você fazer o seguinte, mandar a sua mensagem através do projeto LivePix. O QR Code está aí na tela, está aqui na tela, aqui, ó, do ladinho, aqui.
aqui, isso. Tá aqui do lado aqui o LivePix, onde você aponta a câmera do seu celular, você vai ser direcionado ao site do LivePix e você faz a sua doação para o canal Atenção Vascaínos. É só ler o QR Code que tem na tela. Ou então entrar nesse site aí, ó, livepix.gg/avascaínos, e aí você vai ser direcionado ao site, você coloca lá o seu nome, a sua mensagem, e a partir de R$3, você coloca ali qualquer valor a partir de R$3, você manda a sua mensagem, pode ser em áudio ou em texto. A rapaziada que mandar durante esse Bom Dia Gigante aqui, a gente vai registrar para a galera que tá ligada aqui. Por enquanto, até agora não chegou nenhuma mensagem, mas estou aqui ligado. A qualquer mensagem que chegar, a gente vai colocar na tela aqui e vai trocar uma ideia com a rapaziada, ajudando demais o canal Atenção Vascaínos. É muito importante você fazer essa doação. A gente vai fazer o seguinte, uma pausa rapidinha aqui, 20 segundos, só para beber uma água e trazer informações importantes sobre alguns jogadores que vão se representar hoje. E a gente vai trazer aqui detalhes importantes para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Como eu disse, 20 segundos. Dá tempo de você deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é um jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso food. Você vai gostar. E o recado agora é da Fut Fanatics, a Fut Fanatics parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, onde você pode comprar todos os produtos esportivos que você quer. Camisa de todos os times, camisas de seleções, camisas do Vasco, produtos ligados ao Vasco, você compra na Fut Fanatics. E esse produto que você compra na Fut Fanatics, você pode ter a promoção de ganhar 7% de desconto com o cupom promocional Atenção Vascaínos. Tudo junto, sem cedilha e sem tio, letra maiúscula, você tem a possibilidade, com esse cupom promocional, de ganhar 7%. E detalhe, se você pagar através do Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto comprando com a Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Leia esse QR Code, você vai ser direcionado ao site da Fut Fanatics, mas entra lá, no site da Fut Fanatics, você compra camisas e todos os tipos de produtos esportivos, é fut e muito mais. Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, entrega em todo o Brasil. Rapaz, tem muita possibilidade de você até fora do Brasil, com essa promoção, praticamente ficar no 0 a 0 na questão do frete, porque você vai ter 17% de desconto e esse valor praticamente abate no frete. Você vai ter o seu produto entregue na sua casa com tranquilidade e toda a parceria da Fut Fanatics e todo o profissionalismo dessa empresa que trabalha e trabalha bastante. Grande abraço a todos da Fut Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, rapaziada, como eu já trouxe aqui o elenco do Vasco, com os jogadores que o Fernando Diniz hoje tem à sua disposição, logicamente que o torcedor quer saber da questão de reforços, já já a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisa também saber, entender hoje a situação de alguns atletas. Por exemplo, o atacante Ryan. A gente vem trazendo essa informação, inclusive a gente aqui no canal Atenção Vasco trouxe em absoluta primeira mão que a intenção do Vasco não é vender o Ryan agora nesse meio de tabela. Foi um pedido do próprio técnico Fernando Diniz. O novo executivo do Vasco, o Admar Lopes, falou sobre isso na pergunta do Sérgio Quindi lá na apresentação dele, que a ideia não é vender o atleta agora. É um jogador de 18 anos, fará 19 em agosto, vai jogar o Mundial Sub-20 e aí vai desfalcar o Vasco por praticamente um mês, a partir ali de setembro, onde vai disputar o Mundial, que será realizado no Chile. E aí o Ryan fica um mês de fora. E essa é uma pergunta importante, porque hoje o Ryan é tratado como um jogador fundamental para o sistema ofensivo do Vasco. É um jogador hoje titular absoluto desse time do Vasco, do técnico Fernando Diniz. E essa situação de se reapresentar à seleção brasileira a partir de setembro causa muita preocupação no Vasco, porque provavelmente o Vasco vai estar envolvido na questão do Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, ainda estará em Sul-Americana e Copa do Brasil, se Deus quiser, pelo menos essa é a minha torcida, e é um jogador hoje considerado fundamental. E aí, sem o Ryan, hoje no elenco do Vasco, tem algumas opções para jogar ali pela direita. Por exemplo, o Adson. O Adson, ano passado, antes de se machucar, uma pena também ter perdido esse jogador, era o atleta que jogava ali pela direita e também era absoluto na situação. Era um jogador considerado fundamental pelo técnico Rafael Paiva naquela ocasião. Só que se contundiu, voltou esse ano e ainda não voltou 100%. Ainda não mostrou tudo que pode
o Adson nesse retorno ao Vasco, mas é considerado um jogador que, após esse período de treinamento, esse período de treinos, pode ser um jogador que venha a ser uma sombra para o Ryan, e principalmente na questão quando o Ryan não puder jogar, já que vai estar no Mundial Sub-20. Outro atleta que foi contratado, inclusive, para jogar nessa posição foi o Garré, Benjamin Garré, argentino, que ainda também não mostrou ainda toda a sua qualidade, ajudou em alguns momentos, por exemplo, no jogo contra o Melgar aqui no Rio de Janeiro, ele entrou muito bem, mas é um atleta que ainda não demonstrou todo o seu potencial. Detalhe, o Garré também pode ser utilizado até mesmo como meia, para ser eventualmente ali um reserva para o Felipe Coutinho. O técnico Fernando Diniz, durante as entrevistas, dizia que ainda não tinha tido contato direto para poder conhecer melhor o jogador. Naquele período de 10 dias entre o jogo do São Paulo, antes do jogo do São Paulo, ele pôde conhecer alguns atletas melhor, até porque teve mais tempo de treinamento. Agora, na reapresentação do time, ele vai ter praticamente aí 20 dias para trabalhar, visando a próxima partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, e esse atleta que está bem fisicamente, digo bem fisicamente porque não tem nenhum tipo de problema médico, e aí o técnico Fernando Diniz pode aproveitá-lo melhor, ou pela jogar pela direita, ou até mesmo como se fosse o meia, para ser ali uma sombra para o Felipe Coutinho. A terceira opção é o Lucas Zuccarello, também já jogou ali pela direita, é um jogador de sub-20, só que a informação que a gente tem aqui é que naquele período de 10 dias, antes do jogo contra o São Paulo, o Fernando Diniz trouxe alguns jogadores do sub-20 para poder conhecer melhor. O Zuccarello era um, assim como o GB, o Welder, o Lincoln também foi aos treinamentos, o Paulinho, Paulo Ricardo. E, em princípio, não é que ele foi mal, não é isso. Entenda muito o que eu estou falando aqui. Ele não se adaptou à mecânica de jogo do Fernando Diniz. Então, o que o Fernando Diniz fez? Ainda é um jovem jogador, tem promissor, dá para ver que tem talento, só que, em princípio, vai ficar mais para a base do que profissional. Pode ganhar novas chances? Claro que pode. Vai estar treinando com um profissional eventualmente, mas é um jogador que nesse primeiro momento não encantou o técnico, mas sabe que tem potencial, tem talento, mas vai ficar mais para a base do que profissional. E aí chamou bem a atenção do treinador Fernando Diniz nesses treinamentos, um jogador que chamou muito a atenção do treinador, até por conta de uma característica que ele vem buscando no Vasco, e um jogador que hoje o Vasco carece de ter um atleta desse nível, até para jogar pelas pontas, é o GB. O GB, sim, chamou a atenção do técnico Fernando Diniz nos treinamentos, por conta de toda a sua capacidade técnica, e até um detalhe que a gente recebeu aqui, que ele, no primeiro treinamento com o Fernando Diniz, ficou tão desgastado, o Fernando Diniz, calma, garoto, segura a onda aí que eu quero contar com você. Então, assim, pode ser que o GB seja mais bem utilizado durante esses treinos e seja um jogador, não sei se para jogar pela direita, porque o GB joga mais pela esquerda, né? Mas é um atleta que até para jogar lá como atacante, como segundo atacante, até mesmo eventualmente substituir o Verratti, pode ganhar mais chances com o técnico Fernando Diniz. É sim um nome que chamou a atenção o técnico antes da parada, antes do jogo do São Paulo e essa parada de férias. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos aí ao canal Vasco Flu. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que tá no mercado da bola, em busca de algumas contratações. Elinho, jogador que está no Pachuca do México, é um jogador que interessa a diretoria do Vasco. O Vasco vai buscando mais informações e deve fazer uma proposta pelo jogador que tem bons números na carreira, cria da base do São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!